Você está me fazendo de empregado, Vian! Voltar pra periferia! Eu quero voltar pra periferia! Se eu quero voltar pra periferia! Olha como eu sou lindo! Homem assim você nunca mais vai encontrar. Eu quero ir embora! Eu quero ir embora! Não, volta aqui! Você não pode fazer isso! Socorro, alguém me ajuda! Eu não vou sair daqui! Senhor, levante-se agora e saia. Me soltem, isso é um absurdo! O senhor está proibido de voltar. Deusa feiticeira, força da natureza. Olá e bem-vindos. Hoje a gente vai entrar numa conversa sobre uma dinâmica de relacionamento que é, assim, bem sutil, mas ao mesmo tempo devastadora. E olha, não é sobre aquele narcisista que a gente vê no cinema, sabe? O cara grandioso que grita, olhem pra mim. O nosso foco aqui é outro. É um perfil diferente. A gente vai mergulhar fundo na análise que a deusa feiticeira faz de um tipo muito específico, que ela chama de narcisista parasita. Exato. E antes da gente seguir, acho que vale a pena explicar um pouco, né? Quem é essa figura, a deusa feiticeira? Boa. Ela é a autora da análise que a gente está usando como base. Mas o nome é também tipo uma metáfora para uma mudança de mentalidade da própria pessoa que está na situação. Ah, interessante. Não é uma pessoa, sabe? É aquele lado nosso mais interno, estratégico, lúcido, que para de ser vítima e vira uma análise da situação. É com esse olhar que a gente vai trabalhar hoje. Perfeito. Então, o que a deusa feiticeira propõe é, na verdade, um tipo de manual de inteligência emocional para lidar com uma situação que, nossa, muita gente vive e nem sabe o que é. Exatamente. E você falou em parasita, que é uma palavra bem forte. Na prática, qual a diferença desse tipo para o narcisista que a gente, sei lá, costuma imaginar? A deusa feiticeira não coloca todo mundo no mesmo pacote, não, né? Não, de jeito nenhum. A análise dela é super funcional. Ela se preocupa em como esses perfis agem, sabe, no dia a dia. Certo. E para ela existe o grandioso, que é esse que você falou, o exibicionista, que precisa de aplauso o tempo todo. O clássico. Isso, clássico. Tem o vulnerável, que é aquele que se faz de vítima para manipular, usa a pena como arma. Existe também o perverso, que é o mais sombrio, que tem prazer mesmo em humilhar, em destruir a autoestima do outro. Nossa. Mas o nosso foco, que a deusa feiticeira chama de miserável funcional, é o parasita. A lógica dele é outra. Ele não tem luz própria, então ele se acopla em alguém que tem. Entendi. Só que aí vem o problema. Ele não aguenta essa dependência. Ele passa a odiar a pessoa que o sustenta e para ele conseguir lidar com o próprio sentimento de inferioridade, ele precisa o quê? Diminuir essa pessoa. Entendi. Então o jogo dele não é só sobre ser admirado, é sobre nivelar todo mundo por baixo. É. Ele precisa apagar a luz do outro para que a escuridão dele não pareça tão grande. É bem destrutivo. Muito. E como a deusa feiticeira mostra que isso começa? Qual é a porta de entrada para esse tipo de dinâmica? Então, a porta de entrada é exatamente o que a gente vai ver agora, no estudo de caso que a deusa feiticeira analisa. A história da Helena e do Rafael. Certo. A cena começa numa festa. Uma festa na piscina, na mansão da Helena. Um ambiente, assim, de luxo, de poder. Helena é uma mulher bem-sucedida, independente. E o Rafael chega nesse mundo vindo de um subúrbio, com uma realidade financeira completamente diferente. Já tem filho. E aqui, a deusa feiticeira já aponta o primeiro sinal. A primeira bandeira vermelha. E qual é? A abordagem dele. É cuidadosamente humilde. Peraí. Humildade não é uma coisa boa. Como a deusa feiticeira consegue enxergar isso como um perigo numa cena real? O que um cara desses faz ou fala que parece respeitoso, mas já é tipo o começo de uma armadilha? Aí é que tá a sutileza da coisa. A deusa feiticeira diferencia a humildade que é genuína da humildade que é estratégica. Naquela primeira noite rola um beijo, a química acontece, mas a Helena, que é uma mulher bem estruturada, ela já coloca os limites dela bem claros. Ela fala, você dorme no quarto de hóspedes. Certo, uma regra clara. Exato. Um cara com outras intenções poderia insistir, fazer um drama, né? Tentar seduzir mais. Mas o Rafael não. A deusa feiticeira observa
que ele aceita essa regra com uma calma, uma serenidade quase nobre, sabe? E o que ele diz? Ele diz algo tipo: claro, eu respeito totalmente o seu espaço, a sua casa, as suas regras. Ah, entendi. É a performance do bom moço. Ele não está só concordando, ele está fazendo questão de mostrar que concorda. Para parecer um homem de princípios, seguro, que não precisa forçar nada. Exatamente, você pegou o ponto, é uma estratégia de espelhamento. Ele está refletindo a imagem que uma mulher forte, independente quer ver, um parceiro que respeita a força dela. E a deusa feiticeira chama isso de... Ela chama de construção do terreno de confiança. Ele não força a intimidade física porque o objetivo dele no começo é outro. Que é? Conseguir a intimidade emocional e, mais importante, a logística. A máscara de homem de princípios desarma a Helena. Ela pensa, nossa, finalmente um homem que não é invasivo, que entende o meu lugar. E essa confiança que ele vai usar depois. Exato, é a moeda de troca dele. A deusa feiticeira registra esse momento como a base, o alicerce da exploração que vai vir depois. E o plano dele avança rápido. Muito. 15 dias depois daquela festa, o Rafael já se muda para a mansão da Helena. Já. Sim. E no começo, tudo parece um sonho. Ele reforça aquela imagem inicial, sabe? É super atencioso, cozinha para ela, ajuda nas tarefas. Tá na fase de investimento. E isso, solidificando a imagem que ele criou. E a Helena, se sentindo segura, apreciada, começa a ser muito generosa. Ela dá roupas de grife, acessórios caros, insere ele completamente no mundo de luxo dela. É a famosa lua de mel, a fase dourada. Ele entrega o que ela quer, ela retribui. Parece justo até aí. Parece. Mas aí vem o que a deusa feiticeira identifica como ponto de virada. O momento que ativa o mecanismo do parasita de verdade. E o que acontece? A Helena, querendo que ele se sinta mais à vontade, com mais autonomia, oferece uma ajuda financeira fixa para ele. Uma mesada. E ela faz isso com a melhor das intenções, achando que tá empoderando o parceiro. Aí é que o alarme da deusa feiticeira deve ter disparado. O que a mulher faz nesse momento, achando que é um ato de bondade, mas que a deusa feiticeira já lê como o erro fatal que vai acordar o monstro. Então, o erro, segundo a análise da deusa feiticeira, não é a generosidade em si. O erro fatal é esperar gratidão de quem não vê o gesto como um presente. Como assim? Para o narcisista parasita, a ajuda financeira não é um ato de amor ou de cuidado. É a prova material da dependência dele. É um lembrete constante de que ele não está ali por mérito próprio. E ele não consegue lidar com isso? Não consegue. A mesada, que para Helena era um presente, para ele vira uma obrigação dela, e a partir do momento em que vira uma obrigação, ele se sente no direito de criticar. Faz todo sentido. O dinheiro não traz alívio para ele, traz humilhação. E como ele lida com essa humilhação? Atacando quem dá o dinheiro. É isso. Precisamente. A deusa feiticeira observa que a mudança de comportamento do Rafael é drástica e quase imediata. Coisa de 4 dias depois de aceitar o dinheiro. 4 dias. Sim. A dinâmica vira de cabeça para baixo. O homem grato e atencioso some. Certo. E como essa mudança aparece no dia a dia? Que tipo de frase esse cara diz quando a deusa feiticeira já está com o alerta ligado? Como ele começa a reclamar de uma vida que, sei lá, qualquer um acharia incrível? As reclamações são o primeiro sintoma claro e são completamente surreais. Tipo o quê? Ele começa a usar a palavra exploração. Diz que está sendo explorado por ela. De repente, a mansão vira uma prisão de luxo, os móveis que ela comprou são de mau gosto, a comida que ela oferece não é boa o bastante. É uma inversão total da realidade. Total. Mas a tática mais perigosa, que a deusa feiticeira aponta como um movimento de mestre do controle, é o isolamento. Ah, o clássico dividir para conquistar. Ele precisa tirar ela da rede de apoio. Exatamente. Ele começa a minar de forma sistemática as amizades e os laços familiares da Helena. Ele fala coisas tipo, seus amigos só se aproximam por interesse, ou sua família não gosta de mim, eles querem nos separar. Nossa. E ele usa o argumento de eu estou aqui para te proteger dessa gente falsa.
A deusa feiticeira mostra que ele chegou ao ponto de afastar o tio que os apresentou, um amigo leal da Helena, acusando o cara de ter segundas intenções. Isso não é proteção, é construir uma cela em volta dela. É exatamente isso. O objetivo é que a única referência de realidade para Helena seja ele. Aumentar a dependência dela é a única forma que ele tem de se sentir no controle da situação. Enquanto o Rafael tá tendo esses surtos, criticando tudo, tentando controlar o ambiente, o que acontece com a Helena? Algo fundamental começa a mudar dentro dela. O afeto inicial, a atração, isso ainda tá lá, não sumiu. Mas a consciência dela começa a despertar. A ficha começa a cair? Exato. Ela começa a perceber que a conta não fecha. A pessoa que ela conheceu não bate com a pessoa com quem ela convive. É nesse ponto que a deusa feiticeira, que até então era só uma observadora interna, se ativa completamente. Essa ideia de ativação da deusa feiticeira é muito forte, mas me parece um pouco abstrata. O que isso quer dizer numa terça-feira comum? Ela acorda e briga com ele? Expulsa de casa? Como essa ativação acontece na prática? Ótima pergunta. Porque a ativação não é um evento externo. Não é um grito, não é jogar a mala na porta. É interno, então. É uma mudança de postura interna, silenciosa e radical. A deusa feiticeira, uma vez que está ativa, para de reagir emocionalmente. Os ataques do Rafael, que antes machucavam a Helena, agora são vistos como dados. Sim, a relação deixa de ser um romance e vira, nas palavras da própria deusa feiticeira, um campo de estudo. Uau! Isso é de uma frieza estratégica impressionante. É como se ela deixasse de ser a atriz no palco do drama dele para sentar na plateia e analisar a peça. É isso. É exatamente isso. Cada crítica, cada tentativa de manipulação, cada surto de raiva dele vira um dado para a análise da deusa feiticeira. A pergunta muda. Totalmente. A Helena para de se perguntar o que eu fiz de errado. E a deusa feiticeira começa a perguntar qual é o padrão de funcionamento dele. A convivência vira um laboratório. Um laboratório para quê? Para entender, na prática e em tempo real, como um narcisista parasita funciona. Especialmente quando ele começa a perceber que os joguinhos de controle dele não estão mais funcionando como antes. Ela não está mais no jogo. Ela está estudando o jogador. E essa mudança de postura leva a gente para a fase final, imagina. Exatamente. A estratégia da deusa feiticeira evolui. Ela não está mais só observando e coletando dados. Agora, ela passa a intervir. E quais são essas intervenções? Elas são cirúrgicas. Não tem espaço para drama, para acusação, para aquelas conversas longas e inúteis tentando consertar as coisas. A deusa feiticeira sabe que não tem o que ser consertado ali. Porque o problema não é um mal-entendido. É o sistema operacional dele que é falho. Não dá para arrumar com uma conversa. Perfeito. E a estratégia principal e a mais demolidora de todas é a retirada absoluta de importância. Retirada de importância. Sim. O Rafael, que se alimentava da reação da Helena, fosse medo, raiva, culpa, ele começa a encontrar o vácuo. Ele joga a isca do drama e ninguém morde. Ele tenta usar a culpa e encontra indiferença. O terreno dele fica estéril. Completamente estéril. Onde ele plantava o caos para colher controle, agora não nasce mais nada. Essa é a parte crucial. Como a deusa feiticeira faz isso no dia a dia? Qual é a jogada final que deixa o cara sem armas, que desarma ele completamente? A jogada final é a tática da irrelevância. É um conceito simples de entender, mas dificílimo de executar. E como funciona? A deusa feiticeira garante que a Helena não ofereça mais nenhuma reação emocional. Ele grita e encontra um silêncio calmo, não um silêncio de medo. Ele faz uma acusação absurda e ela responde com uma pergunta prática sobre o jantar, mudando de assunto. Ela tira ele do centro. Exato! Ele tenta criar um conflito e ela simplesmente sai do cômodo. A deusa feiticeira usa uma analogia final que é de uma força brutal. Ela diz que o Rafael se torna para Helena como uma garrafa de água plástica vazia sobre a mesa. Uma garrafa de plástico vazia. Caramba! Isso é forte, porque a garrafa está ali. Você vê, ela ocupa um espaço, mas ela não tem valor nenhum, nenhuma importância. Não afeta em nada o seu estado de espírito. É a neutralidade absoluta. Ele não é mais um monstro que assusta,
nem o parceiro que decepciona. Ele é só um objeto inerte no ambiente. E a conclusão da deusa feiticeira é: É precisa e letal. Ele não perdeu o jogo porque foi confrontado. Ele não perdeu porque Helena provou que estava certa. Ele perdeu porque se tornou irrelevante. E para alguém cuja existência depende de ser o centro do drama, a irrelevância é a morte simbólica. E aqui a gente chega na grande lição que a deusa feiticeira tira disso tudo, né? Com certeza. Se ela tivesse se ativado no primeiro sinal e simplesmente expulsado o Rafael, a Helena estaria protegida daquele relacionamento específico, mas talvez não tivesse aprendido a lição estrutural. Ela poderia cair em outra armadilha parecida no futuro. Exato. O objetivo da deusa feiticeira nunca foi só salvar a Helena de um homem. Foi transformar a Helena numa observadora soberana da realidade. Ou seja, a vivência, por mais dolorosa que tenha sido, foi o treinamento. Foi a universidade que ensinou ela a decodificar, não só o Rafael, mas qualquer comportamento manipulador que ela encontre pela frente. Perfeito. A soberania real, esse poder de análise só vem com a prática. A deusa feiticeira resume isso numa frase-chave que é brilhante. Qual? Ela diz: Helena sentiu, a deusa analisou. Helena viveu, a deusa aprendeu. Sentiu, analisou, viveu, aprendeu. 4 estágios. Exato. O sentimento, a análise, a vivência e, finalmente, o aprendizado que fica. No fim das contas, o Rafael não perdeu só uma mulher ou uma casa. Ele perdeu o que era mais vital para ele. O palco. O palco. Então, o que a deusa feiticeira está mostrando para a gente, no fundo, é que a gente se engana ao achar que o poder está na briga, na discussão, em ter a última palavra. O poder real, o checkmate, está em retirar a centralidade que essa pessoa ocupa na nossa vida, mental e emocional. É uma mudança de foco radical. É isso. A lição final da deusa feiticeira é que o parasita não precisa do seu amor. Ele consegue viver sem. O que ele não sobrevive sem é a sua reação. Ele precisa do palco. Ele precisa do palco, da sua energia alimentando o drama dele. Sem isso, o show acaba. E isso deixa a gente com um pensamento final, uma pergunta que a deusa feiticeira nos convida a fazer, olhando para dentro. Sim. A pergunta que fica é: quem ou o que, hoje, está ocupando o centro do seu palco?